Você sabe essa culpa que bate quando você não tá performando no seu auge, quando você tá talvez não tendo tanta energia para poder fazer todas aquelas atividades ao longo do seu dia e por aí vai? Se você for mulher, principalmente, fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te explicar por que que isso, na verdade, é um padrão de comportamento que a gente herdou acreditando que era normal, mas que não é normal. Se você foi criada por mãe solteira ou por mulher que teve que dar conta de tudo na vida, isso é uma ferida ainda mais profunda em que você não acredita que se permitir parar para descansar é permitido, tá? E aí o que acontece? Essa culpa toda, ela bate porque a sua versão, não a sua versão, a dinâmica com a sua energia feminina interna não está em equilíbrio. Você está operando a partir de um masculino ferido em que acredita que você tem que o tempo inteiro, todos os dias da semana, todas as semanas do mês, todos os meses do ano, tá performando no 100%. E aí, se você não tiver, você vai tomar um suplemento, você vai tomar talvez um remédio, vai tomar alguma coisa para poder fazer com que você consiga ir lá e fazer, e tarará, e tá sempre disponível, e tá sempre disposta, e tá sempre conseguindo colocar energia para fora, sendo que talvez você não tá parando para poder colocar energia para dentro. Sendo que talvez, e eu sei que isso daqui é muito difícil de escutar, tá? Eu, as primeiras vezes que eu escutei isso, eu falava assim, você tá falando isso porque você não sabe quem eu sou. Eu nasci pra ser guerreira mesmo. Eu nasci pra dar conta de tudo. Eu, se precisar, eu viro noite, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tarará. Possivelmente, quem ainda tá agindo nessa dinâmica de energia, nesse tipo de resistência, tem grandes chances de estar desenvolvendo um quadro de burnout, se já não tiver passado por algum, muito ali naquele tipping point, naquele ponto de virada, ou então é algo que as emoções estão sendo suprimidas já há tanto tempo e está tão habituada a se manter nesse lugar de numbness, de adormecimento em relação ao próprio corpo e às emoções, que existe uma chance disso desenvolver no médio e longo prazo alguma doença, principalmente na região dos ovários, na região reprodutora feminina, se já não tiver, ou talvez já não tenha um ciclo menstrual normal, e isso independente de tomar ou não algum remédio para cortar isso. Então são aquelas pessoas que talvez já não menstruam há muito tempo e acredita que o problema tá do lado de fora, ou acredita que talvez isso é só genética e faz parte. E não é, tá, gente? Procurem um profissional. Eu recomendo muito procurar pessoas que trabalham com ginecologia natural, e existem ginecologistas muito cabulosas no Brasil já hoje em dia que trabalham com isso e que podem te ajudar a reverter isso. Nos atendimentos que eu faço também, eu já tive relatos de várias clientes minhas mentoradas que voltaram a menstruar depois de meses sem, só com as práticas energéticas. Então, assim, o ponto aqui é essa dinâmica que a gente foi levado a acreditar de que a gente tem que operar no ciclo masculino de disponibilidade energética é uma das coisas que mais nos adoecem como mulheres e que nos levam a acreditar que é errado esses momentos de pausa, de recolhimento, de constrição para então a gente ter a expansão. É um movimento normal, que o universo inteiro passa por isso. Se você for olhar até o movimento das estrelas do universo, da galáxia, tem momentos de constrição para então ter momentos de expansão. E é natural esse movimento, as suas células têm esse movimento, toda a natureza tem esse movimento intrínseco à existência, que é ter momentos de constrição, de recolhimento, de pausa, de não ter tanta energia expansiva para fora, e que para nós mulheres, por exemplo, seria o período
em que a gente está lunando, ou nosso período menstrual. Se você não tiver essa dinâmica na sua vida, tá tudo bem. Você pode se pautar, por exemplo, em relação à lua. Então, a gente está num período de lua nova, é um momento de recolhimento, de pausa, de voltar mais para dentro. Não um momento de querer sair tanto, expandir, parará e, sabe, tá no mundo. Talvez você pode se beneficiar muito de começar a ter mais contato com essa energia para você não viver picos de exaustão muito grande, aonde você sente que ou você precisa de estar dopada para poder estar indo para fora, ou então você sente que você não tem energia para nada. E aí, eu tô falando isso assim com muita propriedade nessa causa, principalmente minha, mas também das várias mulheres que eu atendo e que geralmente chegam para mim com uma energia masculina muito dominante, com uma energia masculina de assim, gente, eu era pessoa, eu formei em engenharia e eu trabalhei em obra pesada, construção pesada de mina, indústria e por aí vai. Eu chegava em reunião, eu já chegava assim, por que tem que fazer isso? E vai pá! E falava um monte de palavrão e já chegava batendo na mesa. E vocês têm que fazer do jeito que eu tô falando, até porque eu tava coordenando uma equipe grande com prestadores de serviço. E é uma dinâmica que hoje, quando eu paro e volto lá atrás, já tem 10 anos que eu saí desse ramo, dessa dinâmica, ainda bem, porque eu não me sentia podendo ser eu. Eu me sentia tendo que cada vez mais me masculinizar para poder pertencer. E me masculinizar muitas vezes, não só no tom de fala, na maneira como eu me colocava, no falar os 320 mil palavrões para poder impor respeito, no falar grosso, no peitar Deus e o mundo. Isso acabava acontecendo na minha vida pessoal. E aí, a dinâmica de relacionamento que eu vivia, acabava que a pessoa que estava no relacionamento comigo não tinha tanta iniciativa de chegar, de fazer, de tomar frente, até porque nada que fazia nunca era o suficiente, nada que fazia nunca estava certo, nada que fazia nunca era bom bastante. Se alguém estivesse reconhecendo aí, eu tô falando de verdade. Não precisa de ser assim e o problema não é o outro, até porque se você sair de um relacionamento mantendo essa mesma dinâmica energética, você vai atrair provavelmente algo muito similar, parecido, quiçá igual. Que é para poder te mostrar esse desequilíbrio interno. E confirmação, né? Tem alguém que tá escutando aí que tá assim, putz, é bem isso que eu tô passando. Ou é bem isso que eu passei durante muito tempo. E eu queria que há 10 anos atrás, por exemplo, alguém pudesse ter virado para mim e falado, olha, deixa eu te contar, isso tudo que tá acontecendo não precisa de ser assim. Isso tudo que tá acontecendo, você tem o poder de mudar, mudando você, não é querendo mudar o mundo. Não é querendo controlar o fulano, ciclano, seu colega de trabalho, seu chefe, seu prestador de serviço, seu namorado, seu marido, seu o que for. Muito menos seus filhos, tá? Se esse for seu caso, deixa eu te contar, eu realmente posso te ajudar. Se você sentiu o chamado, clica aqui no link da minha bio, tem as informações, ou você pode me chamar lá também direto que a gente pode mudar isso. E me segue aqui para mais.